Bom dia, amados. Muita paz para você, pedindo a proteção divina para falarmos sobre esse assunto de hoje e também pedindo a sua inspiração, pedindo clareza de espírito para que possamos entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos continuar Atos 5, versículos de 12 a 16. E o título é Como se curar dos espíritos imundos e da inveja? Eu escolhi esse título e quero falar um pouquinho sobre isso porque é a pergunta de muitos. Muitas pessoas acham que não vão para frente porque estão sob a inveja de alguém. Alguém colocou um olho gordo e a pessoa acha que ela está possuída de algum espírito imundo ou que alguém mandou algo para ela. E hoje nós vamos tentar resolver esse mistério. Jesus realizou muitos milagres quando ele estava aqui na terra. E ele também curou endemoniados. E agora, neste capítulo, nós vamos ver que os apóstolos estavam também realizando muitas curas. E dentre essas curas, também curando pessoas que estavam com espíritos imundos. Por que é que realizaram essas curas em massa? Para chamar a atenção dos incrédulos e trazê-los para Deus. Tanto Jesus Cristo como os apóstolos fazendo essas coisas em que os sacerdotes não conseguiam realizar, eles começaram a ver o poder de Deus em Jesus Cristo e também o poder do Divino Espírito Santo que estava sobre os apóstolos. Muitos perguntam, mas por que é que a minha vida está amarrada? Para começar, não era nem para a pessoa colocar isso na cabeça que a vida está amarrada, porque nós fomos libertos por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo vir, Deus ordenou que rituais fossem feitos nos templos para eliminar o pecado das pessoas. Com a vinda de Jesus Cristo, o próprio Cordeiro foi imolado. Tudo isso que Deus ordenou no Antigo Testamento já foi substituído com a morte de Jesus Cristo, que nos trouxe libertação, inclusive do Satanás. Mas então, o que fazer quando a pessoa se sente perseguida e está realmente perseguida? O que fazer? Mas a pergunta não deveria ser o que fazer, mas por que é que isso está acontecendo? Veja que se alguém está endemoniado e através de Deus a gente tira esse demônio e essa pessoa continua na maldade, continua fazendo as coisas ruins, o que é que vai acontecer? A mesma coisa vai acontecer na vida dela. Ela vai voltar a ser assediada de novo. Mas vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu vou voltar e responder essa pergunta. Leitura de Atos, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes,
e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Essa parte começa falando dos sinais, das maravilhas que os apóstolos estavam realizando e que eles estavam no pórtico de Salomão. O que é esse pórtico? Onde está esse pórtico? Está lá no templo. É o mesmo pórtico que vocês se lembram bem, Jesus Cristo pregou lá. Ele pregou a parábola do bom pastor nesse pórtico que vocês estão vendo aí na tela. Mas por que é que tanto Jesus como os apóstolos iam pregar nesse pórtico? Porque é o pórtico dos gentios, é a ala que dava para os gentios. Quem são os gentios? São os povos que não são os judeus. Eles eram considerados pelos judeus como pagãos. Então, era mais conveniente para Jesus e os apóstolos ir ali e pregar aos pagãos. Em seguida, está escrito que ninguém ousava juntar-se a eles. Eles quem? Os apóstolos, embora o povo os tivesse em alto conceito. Por que é isso? Por causa do medo dos judeus. Veja que é o mesmo templo ali dividido em áreas. E eles estavam bem próximos ali da área dos judeus. Então, se eles se manifestassem, estar apoiando os apóstolos, eles corriam perigo até de vida. Por isso, está dizendo que eles não se ousavam a juntar-se aos apóstolos, por causa do medo. O não envolvimento também tem o outro lado, que muitos se converteram mesmo assim. Está escrito aí na palavra. Mas outros não, eles nem se ousavam a chegar perto dos apóstolos. As consequências do pecado também é muito alto. Então, quem está vivendo numa vida muito lucrativa e que está vivendo dentro do pecado, fazendo um pecado após o outro, ele tende a se afastar da palavra de Deus. Ele não quer ouvir a palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus corrige a pessoa. E a pessoa sabe que com essa correção tem que vir uma transformação e ainda não é o momento para essas pessoas porque elas querem se enriquecer materialmente, não importa de que maneira. Estar com Deus significa muitas vezes ter uma lucratividade material bem menor do que quem não está com Deus. Mas veja que a lucratividade eterna de quem obedece a Deus é muito maior, porque a pessoa tem a felicidade eterna, a pessoa tem o apoio de Deus em tudo que faz. E Deus não é um Deus que vai nos ajudar propriamente falando a nos enriquecer, mas Ele é um Pai que cuida de nós para que a gente tenha o suficiente para ser feliz. Isso com certeza, para viver uma vida saudável, para viver uma vida sem perseguições e tudo mais. É certo dizer que o cristianismo não traz a mesma lucratividade que o pecado traz, não é verdade? Porque as pessoas que estão com o coração voltado para a matéria, o que é que elas pensam? Dinheiro. Quanto mais dinheiro, quanto mais posses materiais tiverem, e muitas vezes elas vão por caminhos tortuosos para conseguir essa ascensão social, para conseguir dinheiro no banco. Mas é uma coisa passageira, que quando as pessoas fecharem os olhos, o que é que vai acontecer? Vão receber o julgamento e provavelmente irão para a segunda morte. O povo estava venerando Pedro de uma maneira exagerada. Eles achavam que até a sombra de Pedro poderia curar.
Mas a Bíblia não está dizendo isso. Isso aí é um relato daquilo que o povo acreditava, no nível de conhecimento deles, pelo milagre que viram Pedro realizar na porta do templo. E também um outro fato é que Pedro e João enfrentaram o Sinédrio. E eles temiam muito o Sinédrio. Por quê? Porque a maioria que passava por lá, enfrentando os sacerdotes com um tipo de acusação que Pedro e João enfrentaram, eles não sairiam. Mas Pedro e João foram libertos. Eles passaram a ver que Pedro estava sob proteção divina. E os apóstolos também curaram as pessoas atormentadas por espíritos imundos. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós? Não. Sinto muito, mas não. Isso aconteceu muitas vezes na Bíblia quando Deus queria realizar algo através das pessoas. Nós vimos no vídeo passado o caso de Safira e Ananias, que mentiram. Eles estavam possuídos do diabo ali dentro do grupo dos apóstolos, mas tinha um propósito de Deus, não é? Por trás de tudo isso. E um outro fato interessante que nós vemos na Bíblia é o caso do próprio rei Saul. O rei Saul era muito perverso e então Deus permitiu que ele fosse assediado por espírito, mas o que trouxe isso foi a perversidade do rei Saul. Mas Deus também tinha um propósito, e vocês sabem qual que é o propósito? Trazer Davi para o trono. Vocês viram aí que antes do espírito imundo assediar o rei Saul, Deus se retirou dele. Por que é que Deus se retirou do rei Saul? A presença do pecado era demais. Ele era um homem maligno. E toda pessoa que não tem a presença de Deus, quem é que ele tem a presença? A presença maligna. Então aqui nos dá uma certeza. Nós sabemos quando é que a pessoa pode ser assediada. Quando ela dá chance à sua natureza pecaminosa, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Não venha me dizer que tem santo aqui, porque não tem. Todos nós, de uma maneira ou de outra, certo momento na nossa vida, vem aquele pensamento para a gente pecar. E daí, se a gente peca, a gente está dando chance para o diabo se apoderar de nós, para o diabo estar mais perto de nós. Por quê? Porque depois de um pecado vem 2, vem 3, vem a justificativa e tudo mais. Nós vemos que os descrentes, os falsos cristãos, os falsos profetas, todos esses estão abertos a esses espíritos imundos, a inveja dos outros, a cobiça, todas essas coisas que falam que está perturbando, impedindo o sucesso da pessoa, vem porque a pessoa, sinceramente falando, não é aquilo que ela é. Ela diz ser cristã e não é cristã. Ela prega uma coisa, mas faz outra. Então, tudo isso é dar abertura para o Satanás. Respondendo à pergunta inicial, como se curar dos espíritos imundos e da inveja? A começar sobre os espíritos imundos, a gente tem que fazer constantemente exame de consciência para detectar a nossa falta, porque a gente tem mania de ver a falta dos outros e não ver a nossa. Mas é a nossa falta que nos torna vulnerável, que nos torna mais próximo dessas coisas ruins. Então a gente tem que estar analisando os nossos atos, os nossos pensamentos. À medida que a gente detecta que a gente fez ou pensou algo errado, a gente tem que se arrepender. Arrepender do fundo do coração, orar a Deus em arrependimento e mudar a nossa atitude.
porque o Satanás vai ficar esperando lá e vai ficar nos atentando para a gente cair de novo. Então, se não houver mudança de atitude, ele vai achar uma brecha para fazer isso de novo na nossa vida. Mas se houver mudança de atitude, isso não vai acontecer. Aí a questão da inveja é uma questão em que outras pessoas que estão com esse lado sombrio na vida delas mandam para a gente certas cargas negativas, como dizem, mas isso também não tem poder sobre nós se nós estamos praticando, orando e vigiando constantemente. Porque o orar, ele é muito importante. A gente entra em oração e a gente fala com Deus, a gente se arrepende. Mas aí vem a segunda parte, que é o vigiar, o depois da oração. A gente tem que manter aquela retidão de caráter, a gente tem que manter firme na verdade de Deus e não mudar nenhum milímetro. Aí não tem como a inveja, a maldade deste mundo, espíritos maus, não tem nada que vai nos atingir. É só isso que a gente precisa, nada mais. Orar e vigiar traz para nós uma barreira impenetrável de proteção. Nada penetra, nada nos atinge. Mas a gente tem que fazer isso corretamente e constantemente. Essa mensagem de hoje, ela é muito curta, mas muito importante em nossas vidas. Antes de vocês irem, hoje nós vamos fazer o teste relâmpago sobre o livro de Malaquias. É muito curto, mas muito importante para a gente ir revisando a palavra de Deus. Então vamos ao teste. Sejam bem-vindos ao teste relâmpago e revisão sobre o livro de Malaquias. As profecias dadas por Deus através de Malaquias são sobre Judá, Israel. A, certo, ou B, errada. Escolha apenas uma opção, certo ou errado. A resposta correta é A, certo. As profecias dadas por Deus através de Malaquias são sobre Judá e Israel. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Malaquias 1, versículo 1. Complete os espaços com os nomes faltando dos 12 profetas da classe dos menores profetas. Oséias, complete. Amós, Obadias, complete. Miqueias, Naum, complete. Sofônias, Ageu, complete. Malaquias. Dica: depois de Oséias, o nome começa com J. Depois de Obadias, o nome começa com J. Depois de Naum, o nome começa com H. E depois de Ageu, o nome começa com Z. Você já sabe quais são. A resposta correta é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O que Deus ordenou os sacerdotes a fazerem? A. Para pregarem corretamente no templo. B. Para pregarem a lei do Torá. C. Para honrar o seu nome. Escolha apenas uma opção.
A resposta correta é C, para honrar o seu nome. Ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois ao contrário, enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério minha advertência. Malaquias 2, versículos 1 e 2. O que Deus disse que acontecerá com aqueles que roubam os seus dízimos? A. Eles estão sobre a maldição de Deus. B. Eles terão que devolver. C. Eles terão que pagar o dobro a Deus. Responda de acordo com as Escrituras. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é A. Eles estão sobre a maldição de Deus. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntaram: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Malaquias 3, versículos 8 e 9. O que Deus diz que acontecerá com quem teme o seu nome? A. O sol da justiça se levantará para eles. B. Eles ficarão ricos e viverão muito felizes. C. Eles serão curados e felizes. Uma dica para você. A resposta faz parte do versículo-chave, que é o versículo mais importante do livro de Malaquias. As respostas corretas são A. O sol da justiça se levantará para eles e C. Eles serão curados e felizes. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Malaquias 4, versículo 2. O teste relâmpago estava fácil, não é? Pois é, gente, esse é o último livro do Antigo Testamento. E daí no Novo Testamento nós vamos ver que antes de Jesus começar a sua pregação, João Batista, que também era um profeta, mas ele é um profeta de transição, preparando o povo para Jesus. E João Batista pregou também sobre o arrependimento e batizou o povo com a água. Então, gente, vamos manter o orar e vigiar em dias constantemente e também o arrependimento de todas as nossas faltas. Muitas vezes ao dia que a gente detectar qualquer falta, a gente tem que arrepender e começar a vigiar e vigiar cada vez mais. Um bom dia para todos vocês, que o Divino Espírito Santo coloque uma barreira de proteção à sua volta, em volta da sua família, de tudo que é seu. Que o Divino Espírito Santo coloque uma barreira de proteção nos seus pensamentos, no seu coração. Que Ele te guarde, te guie e te ilumine. Bom dia, meus irmãos. Muita paz.